Disque Ração 3458-1614. Snoop Dogg. Quer comprar barato com melhor atendimento? Supermercados Mineirão tem sempre um pertinho de você. Primeiro lugar absoluta. TVN. Boa noite, Brasil! Começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo. É o primeiro programa de rede aberta falando sobre condomínio, porque a nossa missão, cara, é te ajudar a fazer uma gestão muito bacana, saudável, que os condomínios possam ficar felizes no final do dia, né? Então é o seguinte, ó, não se agonie. O jogo do Flamengo já tá acabando, o Flamengo tá ganhando e depois vem o Big Brother. Então, entre o jogo do Flamengo e o BBB, é inteligência condominial. Já manda direto pro seu síndico aí, chama o conselho fiscal, pode dar um grito, mas cuidado para não ser multado. Aí fala assim, ó, ô síndico, vai começar a inteligência condominial! E eu já quero mandar um abraço pessoal do Rio de Janeiro, Espírito Santo aí, pessoal de BH que nos curte pelo canal 55 e você que tá aí pelo YouTube, né? Então se inscreva, compartilha, comente, deixe sua dúvida aqui, que isso aqui é Inteligência Condominial, uma revolução dos condomínios. E vamos começar mais um programa muito bacana, feito com o maior carinho pra você. E hoje eu tô recebendo ela, minha amiga Tainá, ela é consultora condominial. Boa noite, Tainá, tudo bem? Olá, pessoal, como vai? Tudo bom? Hoje essa bancada aqui tá bem bonita, hein, Thiago? Ah, 3 pessoas bonitas e um mais ou menos. E o Celso tá comigo, mais ou menos, né, Celso? Beleza, bacana. E hoje eu tô muito feliz porque tô recebendo uma pessoa que já passou muita fome comigo, cara. Muitos sábados eu ficava meio-dia fazendo inteligência condominial na rádio e eu olhava por outro, a barriga roncando, aquela coisa, mas foi uma experiência muito bacana, uma experiência muito ímpar e eu muito feliz porque ela acreditou no trabalho, ela foi lá, fazia o Doutor Responde, minha amiga amada, idolatrada, doutora Daniele. Tudo bem, doutora? Como é que tá? Olá, boa noite, Thiago. É um prazer sempre estar com você nesses projetos. E boa noite aos meus colegas da bancada também. E eu garanto que hoje fomos não vamos passar, né? Que já jantamos, né? Tranquilo, eu jantei. Ou você quer voltar pro programa meio-dia? Não, tá ótimo aqui, obrigada. E fala isso, quero parabenizar a OAB, cara. Ontem fez uma live muito bacana falando sobre a lei de proteção de dados. Convido você a ir lá no YouTube da OAB e compartilhar. Foi um debate muito bacana. E hoje também já vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso segundo bloco, depois dos intervalos, né, doutora? Com certeza. Bacana, show de bola. Tô comentando com ela, minha amiga Fernanda, do Casos de Condomínio. Tudo bem, Fernanda? Olá, Thiago, boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus. E aproveitando as palavras, né, da Tainá, essa bancada hoje está bem recheada, né? Pessoas com conhecimentos assim incríveis. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Hoje o programa vai ser 1001%, né? E já vou falar logo o seguinte, a Fernanda se envolveu numa polêmica no final de semana sobre barulho de vizinho. Mas essa história depois eu conto pra vocês, né? Pessoal, eu quero começar o programa primeiro mandando um abraço lá pro pessoal da TV Conas, meu amigo Sérgio Craveiro, um cara muito bacana, faz um trabalho legal, e meu amigo Daniel do Papo Condominial. Eles estão promovendo hoje uma coisa interessante, que é o primeiro encontro da mobilidade nacional para profissionalização do síndico profissional. Então, assim, o primeiro insight do nosso programa hoje é o seguinte, vamos debater aqui, conversar um pouquinho. E aí, o que você acha? Profissionaliza ou não a situação do síndico profissional? E aí, doutora, qual é o seu ponto de vista aí sobre esse tema aí, que é um tema tão decorrente no mundo condominial? Bom, Thiago, primeiramente, a profissionalização do síndico é algo que está sendo muito debatido. Na verdade, é
um assunto que não é de agora, né? Está vindo à tona novamente, sabemos que tem um projeto de lei, entretanto, muito cuidado. Por quê? Porque o condomínio, o síndico, ele já tem uma sobrecarga, ele já tem que ter a gente sempre chama ele de generalista, porque ele tem que ter o conhecimento um pouquinho de cada área, mas ele conta com quem? Com os especialistas, por exemplo, o engenheiro, o advogado condominialista e assim por diante para assessorá-lo. Então, regulamentação, essa profissionalização, no meu ponto de vista, ela não é interessante para o síndico. Por quê? Quem vai dizer sobre o que é a competência daquele síndico ou não? Realmente é profissionalizar? Como fica esse ponto para o condomínio também? Tem uma questão que você citou que é interessante, né, doutora? Como é que o cara vai aprender engenharia? Como é que o cara vai aprender direito? O cara vai aprender seguro, né? Então, você tem várias áreas ali que faz parte do condomínio que com um pequeno custo o cara não vai aprender. E uma coisa também que me preocupa às vezes é o nível de qualidade desses cursos que são oferecidos. Por exemplo, eu já passei alguns cursos que eu percebo que o cara é o síndico e quer falar de tudo. E não entra na minha cabeça. Eu acho, por exemplo, quando você vai estudar direito, você tem um especialista de civil, de engenharia, no meu caso, formado em administração, tem um cara que fala de marketing, um cara que fala de logística, um cara que fala de RH, você entendeu? E aí a preocupação que eu fico às vezes é isso. Porque, por exemplo, pelo menos os cursos que eu já participei, que tive a oportunidade de participar, eu vejo que, às vezes, os caras é síndico, quer falar de direito, quer falar de engenharia, quer falar de seguro, e eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que entender que o síndico é um gestor e tem que formar uma equipe, como uma grande empresa também tem sua equipe, e gerir essa equipe. Aí sim, eu acredito que seja muito bacana, mas eu acho que é um assunto interessante para poder debater. E uma coisa muito importante também que é bom a gente ressaltar aqui é o seguinte, que a participação dos condôminos é que vai garantir o sucesso. Quando ele fiscaliza, quando ele participa no dia a dia com as ações, com as cobranças e principalmente cumprindo as normas dos condomínios, né? Evitando situações problemáticas. Mas eu acho que é um debate muito interessante aqui, doutora, e eu acho que se for para o bem, que venha, né? For para melhorar o mundo condominial. Não é verdade, doutora? Não, com certeza, mas como você bem ressaltou, Tiago, é muito importante você ter a assessoria adequada para o síndico. Não adianta agora, quer dizer, você enquadra o síndico, coloca ele como um profissional, agora ele vai ter que ser obrigado a saber de tudo? Então, isso não compete ao síndico. Compete o que? O síndico, ele tem aquela visão geral, conta sim com o especialista de cada área. Agora você vai querer profissionalizar para embutir mais responsabilidades ao síndico? Ele já responde por muita coisa na área penal, que a gente sabe que ele pode responder, na civil assim por diante, aí você ainda vai querer colocar uma outra sobrecarga? Isso é inviável. Ainda tem mais como fica a questão dos recolhimentos para o condomínio. A gente sabe que o condomínio, o que a gente menos quer é sobrecarregar um condomínio, que o condômino, o que ele quer? Ele quer o quê? Um síndico ativo. Ele não quer que a taxa de condomínio, que a gente fala, a cota condominial aumente. Então, quer dizer, você vai regulamentar e como ficam os recolhimentos? Então, não, eu acho que o interessante é o quê? O síndico, você tem aquela vivência de condomínio, mas não precisa aquela profissionalizar, alguém diz, não, agora eu vou profissionalizar, não. Uma coisa é você regulamentar, agora outra você vai profissionalizar, são conceitos distintos. Eu acho que é uma discussão muito bacana, né? Profissionalizar e regulamentar são coisas, igual você falou, coisas distintas, e vamos debater isso aqui hoje, aqui um pouquinho sobre isso. Minha amiga Tainá, ela que é síndica profissional, queria saber o ponto de vista dela sobre esse tema. Tainá, fica à vontade, a palavra é com você, minha amiga. Olha, eu acho que seria necessário um ano de programa para falar só desse tema. É um tema polêmico que envolve muita amplitude aí do ponto de vista de vários especialistas, inclusive. Acho que é imaturo demais a gente falar agora em profissionalização do síndico. Primeiro porque nós não temos um conselho de classe, né, que represente aos síndicos em relação a todos os profissionais ou até mesmo aqueles síndicos que não são profissionais, mas que atuam voluntariamente aí nos locais onde eles residem. Segundo, que a gente precisa entender, primeiro de tudo, que o síndico é a única figura profissional que está aí diretamente sendo citada no Código Civil. Então, ele tem as suas funções bastante claras no Código Civil e com todas as suas responsabilidades, inclusive.
E a partir desse momento, a gente precisa analisar que o que for debatido por conselho de X, Y ou Z pode cair numa ilegitimidade do ponto de vista de você estar indo contra um Código Civil, né? Então, isso pode ser bastante questionado, inclusive judicialmente. Segundo, como a doutora colocou, como é que ficaria a situação desses condomínios? A gente está visando condomínios de grandes capitais, condomínios grandes, e condomínios com uma certa flexibilização financeira. Mas e aqueles condomínios menores, condomínios populares, condomínios no interior também que não tenha tanta condição financeira assim? Como é que ficaria? A carga tributária, como é que seria essa relação? Seria uma relação trabalhista? Então a gente precisa lembrar que isso tudo... toda essa discussão, ou o que está sendo discutido dentro desse assunto, ele precisa de fato ser bastante debatido, amplamente debatido, e que não se tenha um conceito agora, porque seria muito imaturo, de qualquer ótica. Uma vez que a gente tem, de novo, o Código Civil, a gente tem infinitas possibilidades de condomínios em todo o nosso país, e a gente tem também várias outras atribuições que um síndico tem, desde o ponto de vista jurídico, ao ponto de vista financeiro, ao ponto de vista administrativo, enfim. Então, é algo que é válido a gente discutir, mas acho que é imaturo demais a gente levantar uma bandeira agora. Talvez seja um momento da gente... Tem uma frase que diz, nem para todo assunto é necessário você expelir, né, ou ter uma opinião. Eu acho que esse é o caso. No momento, você pode discutir, você pode fazer uma leitura, um estudo, para então, você num futuro próximo, talvez, a gente poder tecer um conceito maior, um conceito mais absoluto. Paralelo a isso, mas não que não esteja intrínseco, é importante... Agora, então, nesse momento, desde há 2 a 3 anos atrás, até a atualidade, a gente tem visto, né, o crescimento dessa profissão síndico. E a gente sente a necessidade realmente de um órgão que fiscalize, até de uma entidade que una mesmo a classe e que possa lutar, inclusive, contra as injustiças que são praticadas contra essa classe, inclusive que não é ainda profissionalizada. Mas, de tudo isso, não adianta a gente levantar uma bandeira ou alguma instituição ou alguma classe vir aqui e pregar para a gente aquela velha política de que, olha, eu vou defender vocês, mas se a gente ainda não tem tanta segurança, sim, do ponto de vista jurídico, inclusive, e de atuação também de mercado. Então, acho que o momento agora é de fazer realmente um grande estudo, muita leitura, muita calma para a gente poder chegar a uma conclusão e todo mundo ou parte dessa classe realmente abraçar. É isso aí, o comentário da nossa amiga Tainara, consultora condominial e síndica profissional também. Eu acho que a palavra correta é reflexão, né? Vamos refletir, vamos conversar e debater para ver qual é a melhor solução aí para o mundo condominial. E agora eu quero ver a opinião da minha amiga Fernanda, né, Fernanda? O que você acha dessa questão aí da profissionalização do síndico profissional? Fica à vontade, Fernanda, a palavra é com você. Pois é, Thiago, é um assunto assim muito relevante, principalmente depois, né, dessa expansão de condomínios que a gente, principalmente aqui em Brasília, a profissionalização do síndico, ela poderia até ser muito positiva no quesito também, se fosse casado, a questão da qualificação do síndico, porque a gente pensa muito na questão da profissionalização e acaba esquecendo da qualificação do síndico. Hoje em dia, a maioria dos síndicos, eles são eleitos em assembleia, são moradores, e muitos não têm a qualificação necessária. Até tem conhecimento do condomínio, tudo, mas não tem aquela qualificação para poder dirigir um condomínio, para tomar determinadas decisões, para ter, vamos dizer assim, o conhecimento e o entendimento do tripé, né, que a gente fala que rege um condomínio, que é o quê? Código Civil, Convenção e Regimento Interno. Então, assim, sabe as palavras da Tainá, da doutora Daniela, e eu vou
assim, vamos dizer assim, vou no acordo, né? Vou com elas. Eu acho ainda muito precoce a gente dizer que sim, que não. Justamente, no meu ponto de vista, por questão da qualificação. E trazendo a preocupação da questão condominial, principalmente no momento de pandemia, não tem como a gente citar qualquer assunto sem lembrar da questão financeira. Então, a profissionalização, isso ia onerar o condomínio, ia trazer encargos e ia criar um vínculo empregatício, né? Então, assim, eu acho que tem que ser um estudo muito profundo ainda. Existem, sim, muitos síndicos profissionais, né, que estão aí no mercado, que realmente têm uma qualificação. Outros síndicos, que são síndicos moradores, que não têm assim, o profissionalismo, mas têm a boa intenção, tem a dedicação, porque condomínio é dedicar, é querer conhecer, é estudo mesmo diário, tudo é novo. Nós estamos aí já há algum tempo de programa e a gente sempre tem novidades dentro do condomínio, sempre vem trazendo debates muito relevantes. E hoje eu achei muito importante parabenizar esse tema, Tiago, porque nós estamos aí na última semana de abril, logo vai ser 1º de maio e é Dia dos Trabalhadores, né? Então, assim, esse assunto faz com que a gente puxe a questão da profissionalização, não só do síndico, mas de todos os funcionários do condomínio, que eu tenho percebido a questão da qualificação. E uma outra coisa muito importante é a regulamentação. A gente precisa realmente de ter um grupo de estudos quanto, primeiro, a regulamentação, quem que vai ser responsável, quais princípios a gente tem que recorrer, porque o Código Civil, ele fala muito na pessoa do síndico, né? Das responsabilidades do síndico, mas não tem a questão, se você for pegar a CLT, você não tem muito sobre questão de encargos, a gente contrata o síndico, se for profissional, com emissão de notas. Se for um síndico de condomínio, você vai reter aqueles encargos como se fosse um autônomo sendo contratado para o condomínio. Então, assim, são muitos pontos que precisam ser relevados para se chegar, assim, a uma conclusão, né? Ah, bacana, essa nossa consultora condominial, minha amiga Fernanda. Já convido você, então, a ir lá no TV Canal, o TV Conasce, do meu amigo Sérgio Craveiro. Teve esse debate hoje muito bacana, então vai lá, aprenda um pouco mais. Ele fala da parte histórica, fala da evolução, um grande pesquisador aí, um cara que leva a bandeira condominial de qualidade. Então TV Conasce, vai lá, curte, comenta, compartilha e veja lá esse debate que foi muito bacana. É um início, é um start para a gente poder refletir, conversar e quem sabe no futuro aí chegar numa decisão que seja a melhor possível para todos os condôminos aí, todo o pessoal que trabalha em condomínio, né? Mas vamos lá para o nosso segundo momento aqui no nosso programa. Celso, bota a notícia aqui para nós comentar aqui, aqui, deixa eu ver, vai colocar. Aqui, ó, bota aqui a notícia aqui, vamos comentar aqui hoje. Pode ser da justiça aí, vamos lá. Pronto, que a doutora tá aqui, bota da justiça aqui. Doutora que é fera, bota aqui, vamos lá, vamos comentar aqui hoje. É porque eu não tô vendo aqui, não tá aparecendo pra mim. Então, vamos lá, ela fala o seguinte, aí, é porque eu não tô vendo, mas vamos lá. Emprestado, Thiago? Eu tô ficando ceguinho. Posso ler para você, então? Pode ler para mim, vai lá, Fernanda. Justiça proíbe a entrada de morador em condomínio por comportamento agressivo em Mongaguá, São Paulo. Doutora Daniela, mais uma vez surge o elemento morador antissocial, e aí? Bom, essa decisão, de fato, eu acompanho. Há realmente a possibilidade, desde que a gente siga os critérios pertinentes para a exclusão, tá? Agora, eu quero desmistificar, porque muita gente acha que o condômino antissocial é aquele que todo dia reclama do vizinho. Então, é importante a gente falar que o condômino antissocial, ele tem posturas que passam do comum, do normal dentro do condomínio. É quando todos os quesitos da lei que o Código Civil traz, multa, 5 vezes o valor da cota condominial foi aplicada, não foi possível, ele oferece de fato um perigo à massa condominial, é que a gente começa a vislumbrar uma possibilidade de uma conduta antissocial ali daquele morador, né, daquele condômino. Mas eu destaco aqui e ressalto, cuidado, porque há critérios até se chegar à situação de você excluir,
que a gente fala, um condômino antissocial do condomínio, há todo um procedimento legal do Código Civil, que você tem que, inclusive, dar, que a gente fala, o direito à ampla defesa e o contraditório, né? Mas traduzindo é o quê? Dando a oportunidade daquele cidadão também se manifestar e defender frente a uma possibilidade de enquadramento. E lembrando, quem expulsa não é o síndico, não é o condomínio, tá? É uma ação judicial após o condomínio ele seguir todo aquele critério que vem dizendo na lei, dentre outras documentações, que elas ficam robustas, que nós chamamos, levamos ao judiciário, o juiz ele aprecia para ter uma determinação de exclusão desse morador do condomínio. E outro ponto que deve ser ressaltado aqui também. Gente, é um morador, tá? Isso não quer dizer que a unidade dele também vai ser vendida e acabou. Não é isso, não. É um morador que ele não pode adentrar, que foi, inclusive, esse caso aí, que a Fernanda acabou de ler, da expulsão. Eu li, foi uma determinação judicial e que o morador, ele ficou o quê? Proibido de adentrar o condomínio. Só que no caso dele foi mais peculiar ainda, porque eu sou aqui, estou sempre atenta. Então, o que ocorre? É uma copropriedade ali. Era uma unidade que tinham vários donos, tá? Devido a uma herança, e então essa pessoa ele ficou no apartamento e começou a ter essas condutas. Dentre essas condutas, ele ia até a porta do vizinho, não é? Ele fazia ali suas necessidades nas áreas comuns e dentre outros pontos que levaram a isso. Mas isso tudo é deliberado em assembleia, foi estipulado multa também e ele não conseguiu né, se adequar, infelizmente, foi levado ao judiciário e houve de fato uma decisão judicial, após novamente, eu reitero aqui, seguir todos os parâmetros que a lei solicita. Então, atenção, não é simplesmente um mero, igual a gente fala, um mero dissabor do cotidiano para poder querer tirar a pessoa do condomínio. É isso aí, doutora Daniela, especialista na área condominial, mulher fera pra caramba. E o Celso me sabotou, agora tá aparecendo grandão aqui na tela, não apareceu, mas tudo bem, sem problema, vamos relevar isso aí. Uma coisa importante, a doutora falou aqui, procedimento. Você, síndico, se você quer multar alguém a atuar, tenha provas, comece a guardar. Se você está dando problema, grave, notifique, guarde, testemunhe. A gente tem que provar esse comportamento social. Não é simplesmente entrar com uma ação contra a pessoa, você tem que provar. Porque se no caso não vier, se não tiver sucesso nessa ação, a pessoa pode estar contra o condomínio por danos morais. Então tem uma ação que tem que ser muito bem construída, ter com várias provas, você ter um êxito. E por isso que é importante você ter uma assessoria jurídica para te ajudar nessa questão, você montar esse processo. Ô Fernanda, o que você acha desse tal de morador antissocial? Ó, bicho complicado, né? É verdade, muito complicado, né, Tiago? A questão da antissocialidade, ela vem despertando várias condutas, né? E nesse caso particular, quando eu fui acompanhar, a gente pode observar que o comportamento, as ações dele dentro do condomínio são ações extremas. É defecar na porta dos outros, é urinar, é xingar, é ameaçar, destruir o patrimônio do condomínio, porque na própria matéria ela cita que ele se apossou de extintores. Então, assim, ele realmente deixou de ser só antissocial e também começou a causar danos e prejuízos para o condomínio. Então, o condomínio não tinha outra solução a não ser levar para o judiciário. E uma coisa muito importante, né, que você e a doutora falou, é a questão do procedimento. Tudo tem um passo a passo, as coisas não são rápidas, embora o incômodo seja constante, diário, e ali às vezes, vamos dizer assim, não conseguir, às vezes estourar, mantenha calma, registre. Faça o boletim de ocorrência, não só no condomínio, mas vá a uma delegacia, faça o boletim de ocorrência, que foram o que os moradores fizeram. Então, assim, eles fizeram todos os procedimentos para que conseguisse, na justiça, a proibição
desse indivíduo, né? E uma coisa muito particular nesse caso é a questão da copropriedade, que vem sendo muito discutido também dentro dos condomínios e pode ser um próximo assunto, né, para um próximo programa, né, Thiago? Ah, com certeza, condomínio tem muito programa, foi nossa amiga aí, consultora condominial, a minha amiga Fernanda. Tainá, você como síndica profissional e consultora, bicho problemático é morador antissocial, né? E eu, só que eu não entendo, Tainá, o cara escolheu morar no condomínio, ele aceitou as regras, por que ele não faz, né, o que foi tratado, que foi acordado antes de morar no condomínio, não é verdade? O problema é que o ser humaninho, ele enjaula o animal e ele se vê livre, né? Esse é o problema. Eu acho que podia inverter o papel, porque cada vez mais a gente percebe que as pessoas conseguem conviver menos em coletividade. Você vê isso no âmbito condominial, claro, mas a gente vê isso muito comum no trânsito, a gente vê na escola, a gente vê no trabalho. Então, o convívio está se tornando muito difícil. Eu brinco e falo, estamos vivendo numa geração, mas numa época onde somos donos do nosso direito e sem dever nenhum. Mas, do ponto de vista da matéria, eu queria fazer duas observações. Doutora, se eu não me engano, me confirmei, foi em primeira instância essa decisão? Ah, essa decisão, inclusive, já foi ratificada, que a gente fala em grau de turma. Olha, já passou. Bacana. Qual era a minha observação sobre isso? Primeiro, a matéria do jornal, né? A matéria do jornal é super sensacionalista, né? Como que ela traz isso, como é a abordagem, óbvio, chama muito a atenção. Mas quando a gente pega ali a ação, a peça para analisar, a gente percebe que são várias, é a construção de várias ações, na verdade, a exposição de várias ações que levou a uma decisão. Então, não foi uma decisão unilateral, não foi uma decisão, não foi apenas um ato, mas foi a juntada ali de uma série de ações que o condomínio, na figura do síndico, e ratificado em assembleia, levou ao conhecimento do judiciário. Então, é importante a gente poder falar isso, porque um condomínio antissocial, ele pratica várias ações contra a sociedade, contra a coletividade. Então, essa juntada de provas, né, para que você componha um processo é extremamente necessário, porque você está lidando com a propriedade daquela pessoa, que é um direito constitucional, inclusive. Por outro lado, o que me chama também, o que eu gostaria de trazer aqui para todos vocês, a gente estava falando hoje nos bastidores, é que o direito, ele está se tornando mais amplo e graças a Deus, né? O direito civil, antigamente num passado muito recente, era muito engessado. A gente percebia turmas julgando, né, primeira instância principalmente, julgando ações de condomínio como se fosse mero ato político, né? E, na verdade, hoje o direito condominial passou a ser algo à parte, inclusive do direito civil. Porque de tão amplo e, ao mesmo tempo, de tantos detalhes que está se exigindo. Então, o ponto de vista do advogado que estuda o direito civil, mas também que vai defender ele um condomínio, tem que ser uma ótica muito, muito diferenciada para condomínio propriamente dito. E a gente percebe que as decisões judiciais estão levando a isso. Isso é muito positivo, porque tira a sensação de impunidade, tanto do morador que pratica o ato, o ato de infração, quanto de quem representa propriamente o condomínio e da própria coletividade. Então, que venham mais decisões nesse sentido. Eu acho que vai ser muito mais saudável para a sociedade que vive em condomínio. Vem comigo aqui, isso é inteligência condominial, a revolução do condomínio, porque aqui condomínio é papo popular, o primeiro programa de rede aberta falando sobre condomínio aqui na nossa TVN Brasil. Então vou dar uma dica para você, ó. Vai rolar um intervalo daqui a pouco, certo? O que você faz? Aquele morador que você vê que tá enchendo o saco, tá com comportamento social, manda esse programa para ele. Vou dar a dica, ó. Manda o WhatsApp, manda o direct para ele, fala, ó, dá uma olhada nesse programa aqui, dá uma indireta, o que você acha desse assunto aqui? Então, ó, compartilhe desse condominial aí, porque aqui
A gente fala do problema e damos a solução também, beleza? Então vamos para os nossos comerciais, porque ó, é Vapt e Vupt. Fala galera, tudo bem? Você que é do mundo condominial aqui de Brasília, do entorno, ó, não deixe de procurar a Dente Riso. Dente Riso é um consultório odontológico especializado em seres humanos. Lá todo mundo é preparado para atender você. Então o que você quer de Brasília, do entorno, procura aí, bota aí no Instagram, Dente Riso, o melhor consultório odontológico de Brasília, cara. Lá você vai ser super bem atendido. Procura o doutor Rui lá, fala que você tá vendo essa propaganda desse condominial que vai dar um desconto super 10 mega power pra você. Então, ó, Dente Riso, cara, o meu, nosso escritório odontológico, né? Cuidar dos dentes que faz bom, né? Bom pra caramba. Então vem comigo, Dente Riso, valeu, um abraço, fui. 3. Fala, amigão síndico, beleza? Estou aqui para te dar um insight muito bacana. Olha só, Residência Web, cara, é um programa voltado para o mundo condominial, onde você vai ter total controle do seu condomínio. Parte financeira, onde os moradores podem entrar, fazer reservas, cadastrar animais, fazer controle de bike, ter bastantes informações onde você pode controlar seu condomínio 100%. Então, convido você a ir lá no Instagram, Residência Web, conhecer o programa, tirar todas as suas dúvidas lá, porque esse programa veio para te ajudar, amigão síndico. Bacana. Junto com esse programa temos também a Voto na Web. O que é o Voto na Web? É um app voltado para o mundo condominial, onde você pode fazer a sua assembleia virtual. E o que é o bacana desse aplicativo? Lá você vai ter a assembleia virtual e no mesmo ambiente você vai ter o sistema de votação eletrônica. Não vai precisar ir em outro aplicativo, ou anotar no papelzinho, ou via WhatsApp, não. Lá todo esse evento vai ter a assembleia virtual e vai ter também, no mesmo momento, a votação eletrônica. Que coisa bacana. Então, convido você a conhecer um pouquinho mais do Residência Web, que vem aí para agregar bastante para o mundo condominial. Falou, galera, um abraço. Não se esqueça, Instagram, Residência Web, veio para te ajudar, siga o amigão síndico. Valeu, um abraço e tenha, ó, ótima noite. 2, 3. Fala, amigão síndico, beleza? Vou trazer aqui uma ideia muito bacana para você. Eu vou falar da Atual Forte Corretora de Seguro. É uma corretora especializada em seguro condominial. Então convido você a ir lá, ó, Atual Forte Corretora de Seguros, no Instagram, @PapoSeguroDF. Lá na Atual Forte Corretora de Seguros tem uma equipe especializada para te ajudar, te orientar, porque nossa missão é te servir na hora de você escolher o seguro do seu condomínio. Então, seguro condominial é com a Atual Forte Corretora de Seguros, a minha, a sua, a nossa corretora condominial. Valeu, pessoal, um abraço, fica a dica, hein? Atual Forte Corretora de Seguros. Ah, isso aí, amigão síndico, voltando com o nosso programa Intenso Condominial, porque aqui é a revolução dos condomínios. E agora um tema muito bacana, eu vou falar sobre a Lei de Proteção de Dados. Cara, quantas dúvidas tem na cabeça do síndico, né, Tainá, sobre essa questão? Chovendo de dúvidas, na verdade, um assunto bem recente, que se discute muito já entre grupos de síndicos e tudo mais, mas está todo mundo ainda bem perdido. É isso aí, e hoje eu tô com ela, uma das maiores referências de direito condominial e uma especialista aí que vem levantar essa bandeira sobre esse tema que é tão importante para o mundo condominial. Então vou deixar as colocações iniciais com a minha doutora amada, ela tá, a doutora Daniela Mota. Fica à vontade, doutora. Bom, tema, como bem colocado aqui pela Tainá, de fundamental importância. Por quê? Porque a famosa LGPD, a sigla Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 3.709/18, ela vem falando sobre o seu dado pessoal. E eu friso, seu dado pessoal. Então, vem para proteger os seus dados. Por quê? Porque a lei ela quer dar mais transparência, até falando de condomínio, para o síndico, bem como para os moradores. Isso traz o quê? Maior segurança. Por quê? Porque hoje em dia, os dados pessoais, ele pode definir todas as suas preferências. O seu perfil de consumo, o que você faz, o local que você frequenta. Então a lei ela vem trazer o que? Essa proteção. E o seu dado pessoal, a gente tem o dado comum, que muitos falam, o CPF, o nome, o e-mail, o RG, dentre outros. Temos os dados sensíveis, que são dados que nós chamamos como o biométrico. Você já viu que às vezes tem aquele controle de entrada e saída que o condômino, o morador, o visitante, coloca ali o dedinho para tirar a biometria. Isso é um dado sensível. Por quê? Porque faz parte daquela identificação intrínseca da própria pessoa, do corpo da pessoa. O fator sanguíneo também é um dado pessoal, né, da pessoa, o que? Um dado muito sensível. Por quê? Porque a gente fala que é sensível porque ele
pode o quê? Dependendo de quem tiver acesso aos seus dados pessoais sensíveis, pode te trazer algum problema. Você pode ser, de repente, imputado a algum tipo de discriminação. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. E os dados comuns, que é como esse que eu mencionei anteriormente, nome, CPF, RG, dentre outros, só que a lei ela fala de dados que podem ser identificáveis e que identificam. Então, o que seriam esses dados pessoais identificáveis? São dados que, igual eu falo assim, de um quebra-cabeça, que ele sozinho, a pecinha, você não consegue o quê? Identificar a pessoa. Mas se você vai juntando, você o quê? Consegue identificar aquela figura. Então, vamos supor que você está lá no condomínio e tem um morador que você fala, eu queria conversar com o morador, eu queria ir até o apartamento, fala com o porteiro, por favor, eu queria entrar. Ele, não, mas para qual apartamento que você quer ir? Aí, de repente, vamos supor que o XX, ok. Mas aí a pessoa, de repente, está má intenção, pergunta, mas é o morador, é um que tem a cabeça branca? Mas tem vários com a cabeça branca aqui, tá? De repente, é um que tem uma estatura mediana? Tá. Vamos supor que são 7 unidades ali naquele condomínio, que a gente sabe que tem condomínios de pequeno porte. E aí, de repente, tem só uma pessoa de cabelo branco, estatura média. Quer dizer, você começa a mostrar características que vão identificar uma pessoa. Então, por isso que a gente fala de dados identificáveis. E a lei chegando, igual eu falo, já está em vigor. Já estamos aí nesse momento de cultura, de esclarecer as pessoas a importância que elas têm de o quê? Delas serem a própria dona do dado pessoal. Elas têm que saber o que vai ser feito com aquele dado, para qual finalidade, de repente, no condomínio, estão solicitando aquele dado. Isso trata de um morador, do inquilino, de qualquer pessoa que vai adentrar aquele local. Então, essa lei é muito importante, tem que se adequar, todos os órgãos, tribunais, ministérios estão se adequando, e isso traz o quê? Uma maior responsabilidade, mas também uma maior transparência. Então, inicialmente, é isso aqui para esclarecer para vocês, tentando de uma forma mais tranquila, menos técnica, já que eu sou da área do direito, para informá-los inicialmente do que se trata essa lei, que é de fundamental importância e que, se não adequar, pode trazer sérias responsabilidades ao condomínio, ao síndico e a pessoa afetada que teve esse incidente aí, que a gente chama o vazamento do dado pessoal. Doutora falou certo, vamos esclarecer aqui para você, se não ficar com nenhuma dúvida hoje sobre a lei de proteção de dados. Fernando, tem alguma pergunta para a nossa doutora Daniela? Sim, doutora, tem alguma lei ou a própria lei, ela especifica, por exemplo, quando um morador, um condomínio chega locando um imóvel em determinado condomínio, ele recebe uma ficha cadastral, onde ele tem que passar os dados pessoais dele, porque nós hoje sabemos que a confecção do boleto, para a confecção do boleto é necessário a inclusão do CPF. E muitas vezes eles se omitem a fazer isso. Então, como que seria o papel do condomínio? Manter o nome do proprietário ou exigir vamos dizer assim, um contrato de locação? Ele pode exigir diretamente do condomínio que está chegando, ou buscar o proprietário para estar adquirindo aí esses dados? Excelente pergunta, Fernanda. Então, o que ocorre? A lei, ela fala o quê? Que deve haver ali uma adequação, que nós chamamos um programa de adequação. E dentro desse programa de adequação, você tem várias etapas. E a lei, ela fala muito da finalidade do dado. Então, quando, vamos supor, diante da vigência aí da lei, você tem o quê? Você tem os argumentos dentro da lei que podem o quê? Substanciar essa solicitação. E por que eu falo isso? Porque cada condomínio tem uma realidade. Você tem os pools, você tem comercial, você tem os mistos, só os residenciais, tem os clubes também. Então, vamos supor que esteja falando aí de um condomínio puramente residencial, certo? A lei, ela fala para qual a finalidade você vai estar requerendo aquele CPF vamos supor, para a confecção do boleto. Ok, então eu vou precisar? Vai precisar. Agora, qual é a finalidade? Para quê? É uma finalidade de decorrência de lei? É de lei? É de execução de contrato? Por quê? Porque senão vai inviabilizar o quê?
a própria, vamos supor, administradora trabalhar. Por quê? Porque ela precisa daquele dado, do condômino, do morador. Então, cabe o quê? O condomínio, ele fazer um programa de adequação e pegar, conforme a lei fala, olha, então aqui, na primeira etapa, a partir desse momento, a gente, se alguém, o treinado, até o funcionário falar, se alguém solicitar o CPF, então a gente vai ter que ter documentado para qual finalidade você precisa. Ah, não, vai ser para confecção do boleto, ok. Então, é isso que a lei traz. A lei, ela quer falar o quê? Que você agora tem que ser transparente e esclarecer o porquê. Você não é inviabilizar, né? Porque eu já vi também, os síndicos me perguntam, eu já iniciei a adequação de condomínios comerciais em Brasília, residenciais, enfim. E aí eles questionam, doutora, mas agora a gente não pode mais pedir nenhum dado. Eu falei, não, calma, a lei, ela não veio para dificultar, ela veio só para vocês começarem a explicar qual a finalidade daquilo, para que precisa, realmente precisa, por quê? Porque no mundo de dados, muitas vezes as pessoas têm uma cultura de, às vezes, solicitar um dado que às vezes nem precisa. E eu vejo muito isso. Essa adequação que eu estou fazendo, por exemplo, no condomínio comercial, a gente está passando por treinamento, os funcionários, fazendo o que? Códigos de boa conduta para o funcionário, porque a gente sabe que tem muita fofoquinha dentro do condomínio, e isso tem que ter um cuidado ainda maior depois dessa lei. Nós estamos usando a convenção, por exemplo, também, que é muito séria, a questão de passar para você, quando você contrata uma administradora, uma contabilidade, e não só isso, qualquer tipo de prestadora de serviço que você precise compartilhar dados pessoais, o condomínio ele tem que estar seguro também que aquela empresa está se adequando à lei. Porque já pensou se ocorre algum problema com o dado ali, e aí quem vai responder? O condomínio ele vai responder. Junto com a empresa que não teve um tratamento. Então acaba que daqui para frente vai ser um efeito cascata, porque ninguém mais vai ter segurança de estar contratando uma empresa que não está se adequando, e que é lei e que é obrigatória. Então, nesse caso, Fernanda, basta o quê? Você fazer esse programa de adequação, que é muito importante, começando por treinamento, mapeando quais tipos de dados sensíveis ou não, ou comum tem no seu condomínio, e enquadrar dentro da finalidade que a lei fala. É para execução de contrato, é para a segurança do próprio titular do dado morador, que aí entra a questão também das câmeras adiantando. Então, é toda uma vasta documentação que você pode fazer e provar o quê? A sua boa fé de que você está ali se adequando, porque se tiver algum problema, a pessoa agora, o morador, ele vai ter direito, o síndico já tem muita coisa para fazer de fato, mas agora ele vai ter o direito por lei também de ir lá e questionar. Ok, eu estou dando o meu dado, mas o porquê então que eu estou fornecendo meu dado? E vai ter que estar apto a explicar. Vai ter que ter uma documentação falando, não, tá aqui, essa é a finalidade pela qual, não, então tudo bem. Então, observe, é complexo, tá? Mas dentro da legalidade é plenamente viável, desde que você faça a adequação de uma forma correta, e tá tudo bem. A lei ela não veio para inviabilizar, mas sim para dar uma maior segurança para o próprio síndico. Porque se ele está seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, ele está sendo transparente também, está falando, olha, eu estou sendo proativo, eu estou seguindo os meus deveres que tem no Código Civil, estou administrando bem o condomínio, inclusive morador, inquilino, quem quer que seja, o seu dado pessoal, inclusive quando eu estou contratando uma empresa para prestar e realizar um serviço dentro do condomínio, o dado seu que eu vou coletar aqui, eu não vou compartilhar com qualquer pessoa, vai ser só para essa finalidade. Então, assim, eu estendi um pouco, que é um tema que eu adoro, Tiago, aqui, se deixar eu falo o programa todo. Tem muita informação. Mas eu acho que é um assunto muito relevante e sabe o que me preocupa às vezes? É porque, assim, às vezes o condomínio tem que ter responsabilidade sobre um dado que não está com ele, tá muitas vezes com a administradora. E aí eu pergunto para você, como é que faz, doutora? Porque boa parte dos condomínios tem um sistema próprio. Então acho que fica até um insight para os condomínios aí começarem a comprar o seu próprio sistema, armazenar essas informações para poder até proteger elas. Porque hoje, boa parte dessa informação está com as administradoras. Então, esse é um ponto muito relevante. Por quê? Porque a lei ela fala da figura do quê? Você tem o controlador, que é a pessoa que efetivamente vai dar o aval, ele vai precisar passar os dados do condomínio. Então, quando a gente passa para esse olhar, quem que vai assinar a contratação? A Tainá tá rindo aqui. Quem que vai mandar? Não é quem que vai mandar aqui contratar vamos supor, uma prestadora ali de serviço. Né? Então, quer dizer, a lei já vai virando. Então, tem a figura do controlador na lei.
E a lei, ela é clara, ela fala assim, o controlador e operador, aí vamos supor que foi o exemplo que você questionou aqui, da administradora. Vamos supor que a administradora tem o papel o quê? De operador, porque a mando de quem contratou, você passou para a administradora o dado pessoal que ela precisa. E a lei, ela fala, a responsabilidade, se ocorrer alguma incidência, ela é o quê? Solidária. Síndico, vamos para a prática. Já pensou se a administradora ou quem tiver o seu banco de dados vai lá, pega e convoca uma assembleia sem o seu aval? Eis-me aqui um exemplo claro disso. Pois é. Isso é um banco de dados. Então, quando a gente puxa a responsabilidade da lei LGPD para dentro dos condomínios, que também deverá ser aplicado, é disso que a gente está falando. Você imagina um síndico que é o gestor ali do contrato, o representante legal do condomínio, ele não convoca a assembleia. Quem faz a convocação? Quem detém o banco de dados. Ou seja, aquela empresa que você contratou para fazer uma assembleia virtual, ou administradora, ela vai lá e convoca sem o seu aval. É por aí. Então, quando a gente fala que é importante, não que o síndico tenha que ser o cacique, determinar sim ou não. O síndico, ele tem que agir dentro da lei. E como é que ele age dentro da lei? Ele convoca uma assembleia dentro dos preceitos da lei. Não é a administradora ou a empresa de software ou a empresa de assembleia virtual que tem que determinar isso. Né? Então, a gente está falando também da lei LGPD. Só para explanar um pouquinho, como é que essa lei surgiu e que é tão recente? Essa lei surgiu na Europa, Tiago, a Dani deve saber, a Fernanda também aqui. Mas para você que está aí do outro lado escutando, foi justamente porque houve um vazamento de informação de uma mega empresa, onde essa empresa detinha ali das informações, dos dados das pessoas, e inclusive isso está sendo questionado até hoje, porque a gente, pela história, pelo que se vem mostrando, esse vazamento de dados pode ter influenciado, inclusive, em eleições em outros países, em outros estados. Então, quando a gente fala de vazamento de dados, a gente está falando disso. Isso é algo muito sério. Imagina a gente vive num mundo de tecnologia, né? Você entra ali num grupo de WhatsApp, você tem uma lista de pessoas com o telefone dessas pessoas, você tem um banco de dados. Ou você é adicionado ali sem o aval, o seu consentimento. Tiveram acesso aos seus dados. Então, quando a gente fala de acesso aos dados, é óbvio que o condomínio ele vai precisar desses dados, não só ali para o controle de acesso, para cobrança, via boleto e etc., mas o que ele fará com esses dados. A gente está trazendo agora o exemplo para o âmbito condominial. Mas onde eu quero chegar? Se o vazamento de dados tem poder de influenciar uma eleição dentro de um país, dentro de um estado, você acha que também não tem esse mesmo poder dentro de um condomínio? Você acha que empresas que detenham desse banco de dados não vão disputar e financiar esse banco de dados para terem acesso às suas informações, às informações do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, enfim, de quem está na sua casa? Sabe aquelas infinitas ligações de call center, de telefonia que você fica de saco cheio de escutar o dia inteiro? É mais ou menos isso. Então, hoje, pessoal, banco de dados está valendo muito mais do que o próprio dinheiro vivo. Então, a lei veio para estabelecer limites, coerência e principalmente para proteger o consumidor. Mas, importante a gente falar, tudo é muito novo, a gente ainda não sabe como é que vai ser o comportamento até mesmo do próprio governo em fiscalizar, qual órgão que vai estar fiscalizando isso e como é que vai dar a aplicação, na verdade, dessa fiscalização. O que a gente tem visto em alguns estudos, até mesmo a exemplo da própria Europa, que está aí um pouquinho à frente em relação à lei, é que é extremamente necessário a gente criar mecanismos de proteção dentro do condomínio. Então, os contratos precisam passar por revisão, e nessa revisão tem que existir uma cláusula de confidencialidade, para que não aconteça isso aí com vocês, o que eu estou acabando de falar que aconteceu comigo recentemente.
Também a gente precisa passar por uma série de treinamentos com equipe de funcionários, porque aquele funcionário que coleta as informações, ele precisa também ser rastreado. Então vai existir um login, uma senha, como é que vai ser feito esse rastreio? Como é que vai ser esse cuidado com a coleta de dados? E principalmente, aonde vai ser armazenado? Qual é a segurança do armazenamento? Então hoje a gente está falando de crimes cibernéticos também. É complexo esse assunto, mas é muito importante porque envolve, de novo, dados e envolve também justiça. Boas colocações, minha amiga Tainá fez aí, consultora condominial. Estamos aí quase no final do nosso programa, mas eu queria, Daniele, pode ficar à vontade. Eu ia te perguntar uma coisa aqui. Onde é que entra o papel do advogado nesse tudo aí? Não, é interessantíssimo. Eu adoro, é uma discussão, é realmente uma bandeira que eu levanto. E foi inicialmente colocado pelo Tiago. Ontem eu participei de uma live da OAB Nacional e nós tínhamos uma autoridade, né, do indicado pelo Senado que compôs a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E esse indicado que foi indicado pelo Senado, ele está compondo o conselho que vai ajudar e vai ser o braço direito na fiscalização quanto a isso. E ele foi claro, é uma autoridade referente à Lei Geral de Proteção de Dados lá, compondo o conselho da ANPD. Ele falou, se aplica sim a condomínio. Ele foi claro. Então preste atenção. E quando a gente fala quem vai fiscalizar, já está o PROCON, se você observar, se vocês aí que estão nos assistindo, já está atuando. Se entrar ali no Reclame Aqui, vocês vão ver o maior número de índices que mencionam ações referente a trabalhista, menciona a LGPD. Já temos um número enorme. Então, o PROCON, fora o judiciário, as multas, pessoal, já vão começar a vigorar agora em agosto. Então já tem gente se atentando a isso há muito tempo. Então prestem atenção, isso é muito sério. É igual falou a Tainá, veio da Europa, é importante, é para trazer transparência, segurança e alto lá, porque a lei ela também não fala só de dados no meio digital. Você também tem o meio físico, não é? Então, de repente, aquele dado que está na fofoquinha, passando de funcionário para funcionário, pode ser um dado pessoal. Por exemplo, tem um condomínio comercial que ele tem o setor da brigada. E aí, quando alguém passou mal, a pessoa que pode fazer esse atendimento, atender o morador, ele passou um dado sensível sobre a saúde dele. Esse morador, ele era soro positivo. E aí, essa pessoa pegou e começou a fazer uma fofoca. Então, olha só a situação, que você precisa de um treinamento. Você precisa levantar os dados, você precisa fazer um diagnóstico. É igual ir ao médico, você chega, você faz um diagnóstico e depois você vem com a implementação, com a solução, que é onde a gente chega. E o contrato, como bem colocado aí pela Tainá, é uma das etapas. Lógico que ela é fundamental mesmo, porque se tiver qualquer ação judicial, é a documentação, a adequação que você vai ter que mostrar e provar ali. E aí é onde eu coloco quem pode fazer contrato, e eu repito aqui, inclusive lá na minha rede social, eu fiz um vídeo informativo relacionado a isso. Quem pode elaborar contrato é a advocacia. O Conselho Federal do OAB já falou. Quem pode fazer assessoria e consultoria jurídica é a advocacia. Então, cuidado quando for mexer em contrato para você não estar exercendo algum tipo de atividade ilegal, porque isso é crime, que não lhe compete. Então fica aqui assessoria, consultoria jurídica nesse contexto. Atenção, muita atenção. E quem vai ser o fiscalizador? Além do PROCON, judiciário, da NPD que está vindo aí, o próprio titular do dado. Imagina, todo mundo agora vai questionar o que você faz com o meu dado. É para essa finalidade mesmo? Imagina, a gente já está aqui estudando e conversando, os advogados, na área contenciosa, as ações que podem ter. Então fica só aqui esse alerta final, Tiago. Isso aqui é inteligência condominial, a revolução dos condomínios, que é aqui, condomínio é papo. Que aula é essa hoje, então, já manda um direct aí pros seus amigos sim, pessoal do Conselho Fiscal, para todo mundo ficar ligado nisso aí.
Vou trazer a doutora novamente aqui, porque eu entendi que ainda tem muitas dúvidas para ser tirado. Eu acho que é um assunto muito pertinente. E tá aí, né? Que a partir de agosto você pode levar uma multa, que eu acho que não é algo legal. Pessoal, estamos encerrando nosso programa hoje aqui. Encerrando também um ciclo com a nossa amiga Tainá. Não é um adeus, né? Um até logo, né, Tainá? Vou dar um tempo aqui, se você quiser deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes e o pessoal que te acompanhou nesse período conosco aqui na TVN e na Ativa FM também. Fica à vontade, Tainá. É isso aí, pessoal. Foi um período bacana, de muito aprendizado. Pessoas muito legais, pessoas muito inteligentes e especialistas. Então, meu grande beijo e abraço aqui para todos. Estou deixando esse momento aqui da TV, na verdade, para alguns outros projetos. Mas, como bem colocou o Thiago, acredito, falando com a Fernanda aqui, que de vez em quando vocês vão ver minha carinha por aqui, mas não conseguirei estar presente aí todas as semanas. Mas o que eu gostaria muito de agradecer a todos, Thiago, um querido, Inteligência Condominial, o pessoal da TVN, minha amiga Fernanda, que sem dúvida nenhuma tem um carinho enorme, e agora também, doutora Daniela, que está aqui, minha grande gratidão. Aprendi a gostar, a admirar cada pessoa que vinha aqui. Às vezes eu só conhecia pelo próprio nome, pelo próprio trabalho, mas não conhecia como pessoa. E cada um deles aqui valeu muito a pena ter o privilégio de conhecer. Então, fica aqui mais uma vez, só sentimento bom e positivo quanto a essa experiência. Muito bacana, Tainá. Não é o fim, até logo estaremos novamente aqui debatendo, conversando. E essa casa sempre vai estar de porta aberta para você vir comentar, conversar e compartilhar seu conhecimento e experiência, que eu acho que nós síndicos, eu também me ponho, porque eu também sou síndico, né? Queremos aprender e se desenvolver. Hoje com uma excelente aula aqui com a professora Daniela, que é advogada e especialista aí, uma excelente profissional. Fernanda, as considerações finais aí. Thiago, estou emocionada, né? Mas vamos lá, a gente consegue falar, né? Agradecer mesmo pela presença compartilhada da nossa amiga aqui, Tainá, sempre nos incentivando, sempre agregando, né, conhecimento a gente. A gente vem com a carga que tem muito conhecimento, chega aqui, depara com uma grande profissional e fala assim, caramba, eu posso sim aprender mais, e aprendi muito com você, Tainá. E vou finalizar trazendo, né, uma mensagem, já que nós estamos aí no final de abril e dia 1º de maio é o Dia dos Trabalhadores, trazer a mensagem que a mão do sucesso profissional, ela possui 5 dedos: caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. Então, assim, agradecer muito e motivar vocês, trabalhadores, vocês síndicos, vocês que fazem parte do corpo do condomínio. E, síndico, valorize os seus profissionais, né? Então, muito obrigada. Bacana. Doutora, suas considerações finais. E deixa também o seu Instagram, que ela tem um material muito rico aí na área condominial, muitos insights bacanas. Fica à vontade, doutora. A palavra final aqui, meus agradecimentos, Thiago. Como eu disse inicialmente, é sempre um prazer participar desses projetos que você traz. Afinal de contas, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E essa é uma frase que eu adoro, faço questão de mencionar e deixar registrada aqui na TVN. Adorei conhecer também Fernanda, Tainá, Thiago aí, já amigo, colega de longa data, contem comigo. E agora, quem quiser mais questões informativas, é só chegar lá no meu Instagram, danielamota.adv, que eu falo muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, nos aplicáveis aos condomínios, dentre outros. Pessoal, eu quero só pegar esse finalzinho, vai estourar um minutinho, mas é o seguinte, gratidão. Eu tenho muita gratidão pela doutora Daniela, a gente começou alguns projetos juntos. Quando a gente começou lá na rádio, fazendo um programa lá, meio-dia, sábado, todo mundo passando fome, mas aquela vontade de fazer algo. E eu vou deixar a seguinte mensagem para você, que eu falei para ela lá também. Antes não existia nem programa de rádio, que é o seguinte: uma revolução começa com uma pessoa. Então comece a sua revolução no seu condomínio. Muito obrigado, ótima noite. Você quer inteligência condominial, a revolução do seu condomínio, porque aqui condomínio é papo popular, galera. Um abraço, boa noite, TVN Brasil. Valeu, galera. Obrigado.
primeiro lugar absoluta.